na cruz por nós, e já te agradecemos, em nome de Jesus, e amém, e graças a Deus. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Uma só coisa que é necessária, uma só coisa pedirei, eu possa morar na tua casa e para beijar a tua face. Uma só coisa, e uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei, que eu possa morar e na tua casa para beijar a tua face. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés, vamos ficar só aos seus pés. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés, vamos ficar só aos seus pés. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. E nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés, vamos ficar só aos seus pés. Quando você estiver, E quando você estiver, vamos ficar só aos seus pés, vamos ficar só aos seus pés. aos teus pés. Aleluia, glória a Deus. É maravilhoso estar nesse ambiente, igreja. É muito bom estarmos aqui. A presença de Deus é real nesse lugar, e por isso nós glorificamos ao nosso Deus. Amém, igreja? Já abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 2, verso de 50, número de 52. Quantos querem ouvir a palavra de Deus? Aleluia. Vamos ficar só aos seus pés. Aleluia. Amém ou misericórdia? Glória a Deus. Então, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, verso 52. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. E Jesus crescia. Ei, Jesus crescia. E nós também precisamos crescer. Ei, igreja, nós também precisamos crescer em sabedoria, na graça de Deus. Nós não podemos ficar parados, nós não podemos ficar estacionados, mas nós precisamos crescer.
Então a igreja de Cristo, eu e você, que somos filhos de Deus, é necessário um crescimento, porque nós precisamos edificar uns aos outros, para que a igreja, ela possa manifestar a glória de Deus. Agora abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4. A partir do verso 11. Efésios capítulo 4, a partir do verso 11. A palavra de Deus nos diz: por isso ele mesmo constituiu alguns para apóstolos, e a outros para profetas, e a outros evangelistas, e a outros pastores e mestres, querendo a perfeição dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos crescer, igreja, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da mesma fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ao estado de varão perfeito, conforme a medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos inconstantes. Nós precisamos cada vez mais amadurecer, para que nós não possamos ser meninos inconstantes, para que nada, nenhuma intriga, nenhuma inveja, nada possa nos abalar, facilmente levados em círculo por todo o vento de doutrina, pelas artimanhas dos homens fraudulentos que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos nele. Nós precisamos crescer em Jesus, em todas as coisas, naquele que é o cabeça. Nós somos o corpo, mas Cristo é o cabeça. Ele que instrui a igreja, Ele que dá sabedoria à igreja, Ele que nos mostra o caminho, é Jesus Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado, nós precisamos estar ajustados e unidos entre si. Deve haver comunhão, deve haver alegria no nosso meio, deve ter felicidade em estarmos juntos para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus, por meio de todas as juntas e conjunturas, conforme a atividade harmoniosa de cada parte. Então cada parte é preciosa, cada parte é precisa para que o corpo possa crescer. Realiza o crescimento do corpo para a edificação de si mesmo em amor. Pai, graça nós te damos, Senhor Deus. Nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome. Nós somos gratos, Senhor Deus, por essa manhã, Senhor Deus, estarmos aqui reunidos para te adorar em espírito e em verdade. Aqui está a tua igreja, aqui estão os teus filhos, nesse ambiente de glória, nesse mover onde o Senhor sonda o nosso coração, onde o Senhor faz libertar, Senhor Deus, todas as cadeias, todas as amarras, todas as prisões, porque o teu nome tem poder para tudo isso cair por terra. Então, Senhor Deus, se há alguma coisa impedindo nós de ouvir a tua palavra, se há algo que impede o crescimento do corpo, se há algo que impede da harmonia entre os irmãos, isso possa ser queimado no nome do teu Filho Jesus, e nós possamos cada vez mais crescer no Senhor, obtendo sabedoria,
crescendo na tua graça e no teu conhecimento, para que esse ministério, ele possa alcançar mais vidas para o teu reino. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Amém, igreja? Então, amados, a Bíblia nos ensina que Jesus é o nosso espelho, é o nosso parâmetro, Ele é o nosso alicerce, é para quem nós devemos olhar, para que nós possamos ser aperfeiçoados cada vez mais no Senhor. Então, esse aperfeiçoamento é para um propósito, é para um fim na eternidade com Deus. É por isso que o nosso Deus diz: eu sei bem os pensamentos que tenho ao vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que vós desejais. Então Deus tem pensamentos extraordinários ao nosso respeito, pensamentos bons, para que Ele possa dar um fim que nós desejamos, um fim glorioso. Mas para que nós tenhamos esse fim glorioso, nós precisamos andar nos teus caminhos. O desejo do nosso coração é fazer a vontade de Deus, é viver para Ele. É por isso que nós temos que contemplar a Tua face, é por isso que nós temos que mergulhar nele, é por isso que nós temos que deleitar nele, buscar a Sua presença, para que nós possamos crescer em Deus. Então Jesus é o nosso parâmetro, Ele é para quem nós devemos olhar, e o seu caráter, ele precisa estar em nós. Apesar dessa graça liberada a todos, são poucos que querem vivenciá-la. Muitos querem ser apenas ouvintes da palavra de Deus, mas nós precisamos sair desse nível, sair do nível onde apenas somos ouvintes, onde apenas nós estamos sentados no banco de uma igreja e passamos a contemplar o Senhor, para que nós possamos sentir a Tua presença, para que nós possamos manifestar a Sua glória, para que nós possamos ter experiências com Ele, para que nós possamos liberar uma palavra no nome de Jesus, e as cadeias possam ser quebradas, as pessoas possam ser libertas e transformadas para a honra e glória do nosso Deus. Então, nós precisamos sair dessa posição de ouvintes e contemplar a Ele, vivenciar esse Deus maravilhoso. Porque a partir que contemplamos ao Senhor, a nossa vida é transformada, o nosso ministério ele começa a crescer. O ambiente da nossa casa é diferente, porque nós começamos a contemplar ao Senhor, nós começamos a falar dEle, nós começamos somente a vivenciar ao Senhor, porque cada um vai reproduzir aquilo que contempla, aquilo que vê. Então o problema não é reproduzir, o problema é contemplar. E a pergunta é: o que nós estamos contemplando? Ei, o que nós estamos contemplando? Porque a verdade é que todos estão contemplando algo, e todos nós estamos reproduzindo alguma coisa nessa terra. E aquilo que nós contemplamos e aquilo que nós reproduzimos vai nos levar para uma eternidade com Deus, ou uma eternidade sem Deus. É por isso que nós temos que contemplar a Cristo, para que nós possamos ter uma eternidade gloriosa com Ele.
A contemplação é o caminho mais rápido para contagiar ou nos contaminar. Porque se eu contemplo a Deus, eu vou me contagiar com as coisas de Deus. O meu espírito, ele vai estar alegre em fazer a obra de Deus. Ele vai se alegrar de discipular alguém, de cuidar de alguém, de orar para alguém. Mas quando eu contemplo somente as coisas desse mundo, as coisas materiais, e às vezes até as coisas ruins desse mundo, o nosso corpo vai estar contaminado e o nosso espírito vai ser impossibilitado de adorar ao Senhor em espírito e em verdade. É por isso que temos que contemplar ao Senhor, para que nós possamos crescer cada dia mais nele. Porque aquilo que se vê é algo passageiro, mas aquilo que não se vê é algo eterno, é algo glorioso. O material, aquilo que se vê, não te impedirá de uma morte eterna, mas aquilo que não se vê, aquilo que é eterno, aquilo que é glorioso, te dará uma eternidade com Deus. Então, o que nós temos contemplado nesses dias? Estou dizendo muito para algumas pessoas que estão perto da gente: pare de ver muitas notícias na televisão, principalmente mídias corruptas, e nós sabemos quais são. Elas te trazem medo, elas te trazem ansiedade, elas te fazem ver a vida fora do nosso parâmetro, fora do nosso alicerce. E é por isso que tem muitos filhos de Deus perdendo a comunhão com o seu Deus, porque estão contemplando as coisas desse mundo, ao invés de ir para a palavra de Deus, ao invés de ir para a Bíblia, sabendo que Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso socorro presente. Então, quanto mais eu contemplo ao Senhor, a sua palavra, mais eu cresço em Deus, e mais eu fujo de uma corrupção mundana. Precisamos compreender que nós fomos chamados para refletir Jesus Cristo, não para refletir as coisas desse mundo. E quando nós refletimos a Cristo, nós vamos viver num mundo onde vamos enxergar o mover de Deus. Para que você entenda, uma pedra aos nossos olhos talvez é só uma pedra, mas nas mãos de um escultor, ela é algo precioso, porque ele não vê só uma pedra, ele vê além de uma pedra. Para que você entenda melhor ainda, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 2. Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas, o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Amados, se nós estivéssemos naquele ambiente, com os olhos naturais, nós íamos dizer: que ambiente feio, ali há um abismo, ali há trevas. Mas quando eu começo a contemplar ao Senhor, quando eu começo a ver o Senhor movendo no ambiente, eu entendo que aquele ambiente, ele possa ser transformado, ele possa ser movido de uma forma onde vidas serão transformadas.
É por isso que o Senhor disse: haja luz e houve luz, e no meio das trevas houve luz. E Deus, na liberação da sua palavra, Ele criou todas as coisas. Ele criou os céus, Ele criou as terras, Ele criou as plantas, as árvores, os peixes. Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Ei, igreja, entenda: Deus cria, Deus transforma, Deus faz todas as coisas. Mas para entrar no ambiente, nós precisamos contemplar a Ele. Para entrar no ambiente do Senhor, nós precisamos contemplá-lo, para que nós possamos ver o ambiente se mover. É como Paulo e Silas, eles estavam naquela prisão, acorrentados, e o que restou a eles era adorar ao Senhor, era louvar ao Senhor, era engrandecer o nome do Senhor. Então eles começaram a entoar louvores ao Senhor, e o ambiente se moveu, e as cadeias se quebraram, as algemas, e eles foram libertos, e anunciaram o Evangelho, e aquele homem entregou a sua vida a Cristo. Então, amados, é o que nós contemplamos, para que nós possamos dar resultados maravilhosos para o nosso Deus. É por isso que o salmista, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Basta contemplar, para que Deus possa transformar a sua vida. Então não desista de você, amados, não desista de você. Só basta se render a Cristo, só basta olhar para Ele, só basta buscar a presença dEle, para que você possa estar diante dEle, fazendo a sua obra. Quando muitos olham para um drogado, uma prostituta, uma adúltera, um alcoólatra, muitos dizem: está ali um pecador. Mas Cristo está dizendo: está ali um filho em potencial. Ei, está ali um filho, porque Jesus vê além daquilo que nós vemos. Foi assim que a mulher pega em adultério. As pessoas trouxeram aquela mulher para se colocar diante de Jesus, enquanto eles estavam vendo uma mulher pecadora. Jesus está vendo uma mulher que lá na frente, ela seria uma mãe, ela seria uma grande mulher, ela seria uma filha do Senhor. Então nós precisamos olhar para o Senhor, para que nós possamos olhar para esse mundo e dizer: ele pode ser transformado, a nossa cidade pode ser transformada. Aos olhos humanos não, amados, mas olhos de Cristo sim. E assim na sua casa, com aquele filho seu que ainda não se converteu, aquela mãe sua, o teu pai, nós precisamos olhar para eles, não com os olhos humanos, mas com o olhar de Cristo, para que eu e minha casa possa servir ao Senhor. Então Jesus, ele contemplava o Pai. Por isso que ele olhou para aquela mulher adulta com o olhar do Pai. E lá em João 3,17 vai dizer: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não queria condenar, mas ele queria salvar aquela mulher. É o que nós precisamos fazer. Não olhar com um olhar de condenação quando há um erro,
mas olhar com o olhar de Jesus, porque Ele veio para salvar, Ele veio para que o seu reino seja estabelecido em nossas vidas. Então vamos olhar com os olhares de Cristo. As pessoas podem ver em você um nada, um injusto, um pecador, mas Cristo, Ele te vê um filho, porque Ele quer te exaltar. Mas para isso nós precisamos contemplar a Ele, buscar a face dEle, para que nós sejamos exaltados, não para nos engrandecer a nós mesmos, mas para engrandecer a Ele, porque pela sua palavra, pelo seu feito naquela cruz, essa vida foi transformada, essa vida foi mudada, e aquele velho homem foi morto, ele foi enterrado, e agora nasce uma nova criatura que está em Cristo Jesus. Então que nós possamos nos diminuir para que Ele cresça. Filipenses capítulo 1, verso 20. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Amados, Cristo precisa ser engrandecido no meu corpo. Não que Cristo tem que crescer, porque Ele já é grande, Ele já é maravilhoso, mas Ele precisa ser engrandecido no meu corpo, quando eu ando no seu caráter, nos seus caminhos, fazendo que as pessoas olhem para mim e vejam um filho de Deus, um homem segundo o coração de Deus, um homem que muda o ambiente. E aí as pessoas vão olhar para nós e dizer: eu quero ter esse Jesus, eu quero ser servo desse Jesus, eu quero ser filho desse Deus, eu quero viver a minha vida para Ele, porque aquele homem, aquela mulher é um parâmetro, eles têm Cristo na vida deles. E é por isso que nós devemos fazer com que Cristo apareça em nós. Esse precisa ser o meu desejo. Esse precisa ser o meu desejo. Só que muitos, ao invés de estar contemplando ao Senhor, estão sendo apenas ouvintes da palavra de Deus. E nisso acaba contemplando o homem. Acaba engrandecendo o homem. Muitos adoram até o homem. Nesse mundo afora nós vemos muitos homens sendo adorados, sendo enaltecidos, parecendo um Deus ou um semideus. Mas não, igreja, nós precisamos olhar para Cristo e contemplar a Ele, para que nós possamos ser usados por Ele. Mas entenda, igreja, nós precisamos ter imitadores. Paulo disse: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós vamos olhar para alguns homens, sim, para algumas mulheres e dizer: eu quero ser igual àquela pessoa, porque é um grande homem de Deus, é uma grande mulher de Deus. Quando eles falam, o ambiente se move. Quando eles oram, o Senhor ouve a oração deles. É por isso que nós devemos imitar, sim, homens e grandes mulheres de Deus.
Eu lembro quando o nosso pastor, ele recebe a revelação de Deus para que eu pudesse ser presbítero dessa casa. E ele disse para mim: olha para mim, para que eu entendesse que eu deveria imitar ele na oração, na busca da palavra, no desejo de sempre adorar ao Senhor, de buscar a face do Senhor. E uma das coisas que eu sempre ouvi, ser obediente a Deus. Está aqui um grande homem de Deus, que nós precisamos imitar. No nosso meio, há pessoas, há grandes homens e mulheres de Deus, que nós devemos imitar, cada um agindo naquilo que Deus chamou para fazer. Às vezes eu não oro bem, aquela oração que move o ambiente, mas talvez eu evangelizo bem, então aquilo que eu não faço tão bem, ele faz, ele e ela. Mas quando tudo é feito para o Senhor, aos nossos olhos parece não ser bem. Quando nós fazemos com o coração, para o Senhor é algo extraordinário. Então eu preciso ter referências, sim. Eu preciso olhar para grandes homens de Deus e imitar a eles, para que eu também possa fazer a sua obra. Então, entenda, amados, que eu e você somos uma referência. Não pelo cargo que eu ocupo, não pela liderança, não por ser membro de uma igreja, mas porque nós somos filhos de Deus. Então nós devemos ser referências nessa terra. Vem cá, Júlia. Pega a escada para mim. Da glória, tá vendo? Pai, digo, presbítero, facilitador, me ensina a ser uma grande mulher de Deus. Me ensina a pregar a palavra de Deus. Me ensina a buscar a face de Deus. Eu quero te imitar para ser uma grande filha de Deus. Eu quero crescer, alcançar lugares em Deus extraordinários, para que eu possa ver a glória de Deus. É dessa forma que nós devemos ser referências, porque eles estão clamando para que nós sejamos grandes homens de Deus. Você é uma referência, amados. Aonde quer que você pise, você precisa ensinar a pessoas crescerem em Deus. Por isso que nós não podemos ser apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. E nós vamos ser praticantes dessa palavra quando nós contemplarmos ao Senhor.
Jesus demonstrou isso em todos os momentos da sua vida, aqui nessa terra. Ele foi obediente ao Pai. Ele andou na vontade do Pai. E talvez você possa dizer, mas Ele é o próprio Deus. Mas em Filipenses 2, 7 e 8 vai estar escrito que Ele se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo e tornando-se semelhante aos seres humanos. Assim, na forma de homem, humilhou-se, entregando-se à obediência até a morte, e morte de cruz. Jesus foi obediente. Ele foi obediente à vontade de Deus. Nós também precisamos. É por isso que nessa manhã nós vamos ir para a mesa, nós vamos ceiar com Ele, nós vamos ter comunhão com esse Jesus. Então, vamos ceiar. Queria chamar aqui o diácono Miguel e o missionário Cláudio. O universo chora, o sol se apagou. Estenda suas mãos para cá. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento, onde nos leva a lembrar, Senhor Deus, do Teu amor, da Tua misericórdia, que nos alcançou, Senhor Deus. Pai, nós queremos mais de Ti, Senhor Deus. Nós queremos contemplar a Tua face, Senhor Deus. Nós queremos ser como Teu Filho Jesus, andar nessa terra obedientes a Ti, fazendo a Tua vontade. Por isso eu apresento esses elementos, Senhor Deus, que ao beber e ao comer, nós possamos ser cada vez mais transformados, ser livres de toda culpa, Senhor Deus, que talvez ronda a mente dos Teus filhos, que eles sejam libertos, Senhor Deus. Se há alguém aqui com alguma enfermidade, alguém que está nos assistindo, Senhor Deus, que ela caia por terra no nome de Jesus, e o Seu nome seja glorificado. Abençoa, Pai, esses elementos. É o que nós Te pedimos, no nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Eles vão servir os elementos. Morte ele enfrentou.
cantamos aleluia, e cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, e cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu, cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Sempre exaltado é. Adore ao Senhor, adore a Ele, glorifique a Ele. É um momento de alegria. Tu és pra sempre. Ele vive e ressuscitou. Ele ressuscitou. E pra Sempre exaltado és, e pra sempre adorado és, pra sempre ele ressuscitou. Aleluia. Estão todos servidos? Por quê? E o que nós temos feito para que eles estejam aqui conosco. É por isso que nós precisamos todos os dias contemplar esse Jesus, para que as pessoas lá fora vejam em nós homens e mulheres segundo o coração de Deus. Homens e mulheres que vão liberar uma palavra e o ambiente vai se mover. Vidas serão transformadas, curadas, libertas e salvas pelo nome de Jesus. Lucas capítulo 22, 14. E quando chegou a hora, reclinou-se à mesa. Eles foram para a mesa, e os 12 apóstolos com ele. E disse-lhes: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes que padeça. Porque eu vos digo que não mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graças, disse: tomai isto e reparti entre vós, porque eu vos digo que já não beberei do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão, depois de ter dado graças, o partiu e depois de repartir, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, tomou o cálice, depois de terem ceado, dizendo: este é o cálice, o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue que foi derramado para nos limpar e purificar de todo o pecado, para que nós pudéssemos ter a eternidade juntamente com Ele. E tomando o pão, depois de ter dado graças, o partiu e depois disse: este é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isso em memória de mim. Comamos todos. Aleluia. E da mesma forma, tomou o cálice, depois de terem ceado, dizendo: este é o cálice, é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Bebamos todos. E a morte venceste, o véu tu rompeste, Aleluia. a tua
vazia, Ele ressuscitou. Então nós precisamos adorar, engrandecer o nome dEle, dizer que Ele é santo, que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor. Adore a Ele. E és invencível, inigualável, E hoje pra sempre reinará. e teu é o reino, E tu é és a glória. e acima de todo nome estás. E és invencível, inigualável, e hoje pra sempre reinará. E teu é o reino, e tu é a glória, e acima de todo nome estás. E poderoso esse nome é, e poderoso esse nome é, e O nome de Jesus, meu Deus. Aleluia. Poderoso esse nome é, Glória a Deus. e mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Nós queríamos agradecer a você que esteve aí na quarta parede, a todos vocês que estão aqui no templo. Obrigado por juntos estarmos aqui adorando ao Senhor. Que coisa boa, que coisa linda. Que nós possamos continuar nessa comunhão, sempre adorando ao Senhor. Às 5 horas nós teremos o culto e também às 19 horas. Então, vamos estar juntos nas lives. Você que esteve aqui no templo, mas alguns irmãos estará aqui conosco no culto das 5 e no culto das 17. E vamos continuar juntos adorando ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor Deus, por esse momento. Obrigado por essa manhã, Senhor Deus, onde nós estivemos reunidos no Teu santo nome, Senhor Deus, para Te adorar e glorificar, Senhor Deus. Pai, continue falando ao nosso coração, que os Teus filhos possam buscar cada vez mais a Tua presença, ter comunhão contigo, meditar na Tua palavra, Pai, para que eles possam crescer na Tua graça e no Teu conhecimento. Derrame sabedoria sobre a Tua igreja, Senhor Deus. Dê a eles a Tua paz, Senhor Deus, que eles possam te encher do Teu Espírito Santo, Pai, que eles possam transbordar de Ti, Senhor Deus, para que essa terra, Senhor Deus, ela conheça a Ti como o único Deus verdadeiro. Abençoa, Senhor Deus, a nossa casa, abençoa a nossa ida para a nossa casa, Senhor Deus, que os Teus filhos vão debaixo da Tua proteção e debaixo do Teu amor. É a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre todos aqueles que amam e aguardam a vinda do nosso Senhor. E todos vamos dizer em uma só voz: amém. Até a última pessoa. Comunidade de Verba, Pai, vai cuidar da sua preciosa vida. Deus os abençoe. A mesa está liberada.